E daí eu já vou passar para vocês só para responder aqui uma pergunta do chat, que tem uma pergunta aqui de como as tarifas dos Estados Unidos afetam a economia brasileira, né? Acho que inicialmente os bancos falavam ali que o impacto podia chegar até 1,2 ponto percentual no PIB, e agora estão ali mais na casa de 0,2, 0,3 ponto percentual. Então, dando um geral nessa questão, as perdas elas vão ser mais concentradas no setor exportador, no setor de agronegócio, então para o café, para a aviação, também para a aviação por causa da Embraer, mas para suco de laranja, aço não deve mudar, a tarifa que já é alta e que já foi imposta, então o setor exportador deve perder, mas devem ser essas perdas mais concentradas nesse setor exportador, com esse impacto, então, que inicialmente talvez se esperava um impacto maior no PIB, mas agora está ali na casa de 0,3, 0,2 ponto percentual. Lori e Américo, quero saber a opinião de vocês. Vou passar para o Américo, depois para o Lori. Obviamente que os Estados Unidos têm muita coisa a ganhar com várias dessas medidas aí que você disse, do ponto de vista do dólar, etc. E eu acho que o Donald Trump leva em consideração parte disso. Claro que ele é errático e ele toma as decisões ali. Ele sempre defendeu essa história das tarifas, utilizar as tarifas, primeiro porque é muito fácil. Pela própria legislação americana, ele tem, em tese, poder de usar essas tarifas sem ficar consultando o Congresso. É muito mais prático fazer isso do que várias outras coisas. Embora ele também não tenha o menor problema em atropelar o Congresso e depois ver como é que vai acontecer, esperando ser coberto ali pela Suprema Corte, como, por exemplo, bombardear o Irã, várias dessas coisas que ele simplesmente atropela o Congresso, e ele está mudando muito radicalmente a política americana, o balanço entre os poderes americanos, que é um outro ponto que também temos que ficar muito atentos, porque ele está mudando basicamente alguns dos valores fundamentais da democracia americana. Essa questão da independência dos poderes, os checks and balances, né, entre esses poderes, e ele tem um viés ali bastante autoritário que precisamos esperar que as instituições americanas consigam resistir. No primeiro mandato resistiram, nesse segundo mandato ele está sendo muito mais agressivo. Agora, independente dele ter levado em consideração ou não esses cálculos, ele ter percebido que no longo prazo talvez ajude os Estados Unidos de alguma forma, nada disso se aplica, e eu vou insistir nesse ponto, na questão do Brasil, que é o principal foco nosso aqui. A questão do Brasil é puramente política, e ele tem usado as tarifas para fazer as exigências mais estapafúrdias possíveis. Então, com relação à União Europeia, é uma questão comercial de fato. Com relação à China, é uma disputa geopolítica bastante pesada. Ali ele levou, por exemplo, promessas de terras raras, que o Brasil pode colocar no mix quando os Estados Unidos sinalizarem o que e como eles querem negociar alguma coisa, mas o Donald Trump está fazendo uma grande revolução com a política interna americana, que você deve estar vivenciando isso aí de perto, né, Pri? E também com a geopolítica. Eu acho que ele leva, assim, em consideração parte desses fatores, mas tem muito do estilo dele mesmo, desse estilo autoritário, desse estilo de eu mando. Ficou claríssimo isso quando ele deu aquela resposta. Por que o senhor resolveu impor as tais tarifas ou ameaçar as tais tarifas contra o Brasil? Porque eu posso. Esse é o Donald Trump. Donald Trump é um populista de raiz muito autoritária e quer aplicar isso dentro da própria política americana. Então, enfim, terá impactos talvez no curto prazo positivos para os americanos, mas eu volto ao meu primeiro ponto. Tudo isso vai mudar fundamentalmente aspectos da geoeconomia que falávamos aí, que o Lorival, desde a semana passada, tem nos alertado aqui, que cada vez mais o nosso programa vai virar um programa de geoeconomia. Isso vai ter efeitos duradouros de longo prazo, esse tipo de coisa. Quando você faz um acordo com o Japão, que você quase não tinha tarifa no comércio entre essas duas potências, que são os Estados Unidos e o Japão, e você vai para o nível de tarifa que eles adotaram, e China e União Europeia, você está mudando fundamentalmente a geoeconomia. Lori. Eu acho que a questão dos impostos sobre as big techs e das restrições jurídicas, né, das imposições do STF às big techs,
E falando dos impostos, foi uma medida provisória de outubro do ano passado, do governo brasileiro, que colocou a alíquota de 15% de impostos sobre as Big Techs, a alíquota mínima. Então, se elas não pagam isso originalmente nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, então tem que chegar a esse nível de 15%. E elas não pagam praticamente impostos nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto. O outro, as restrições, né, a chamada liberdade de expressão nas plataformas digitais. O Trump é dono de uma plataforma digital e tem todo esse aspecto ideológico, ele é aliado das outras Big Techs e tal. Tem as receitas que as Big Techs entregam para os Estados Unidos, que em parte compensam o déficit comercial. Tem a relação com a China, tem o dólar como fatores assim irritantes para o Trump na conduta do Brasil. Desses aí, eu acho que o que o governo brasileiro poderia fazer sem violar a própria soberania e a independência das instituições brasileiras seria só evitar expressões de alinhamento muito forte com a China e evitar declarações sobre o dólar, né? Você pode manter o PIX, aliás, tem que manter, é uma questão de soberania também, manter o PIX, né? Ir até tocando, fazendo comércio com moedas locais, quando for interessante, vai fazendo tudo, mas sem tanto alarde, sem ficar desafiando os Estados Unidos ou qualquer outro país, né? Assim, também não estou defendendo ficar hostil à China, não ser hostil a nenhum país. O Brasil é um país sem inimigos e tal, sem, né, grandes disputas, sem disputas, né? Então tem que aproveitar essa posição que o Brasil tem e não se enrolar em questões que não nos favorecem. Você pode ter excelentes negócios com a China sem se alinhar geopoliticamente com a China, né? E com relação... o nosso grande soft power, né, Lorival? Essa questão de não ter inimigos, né? Não ter... Isso é uma vantagem fenomenal, né? Agora, com relação às motivações do Trump, além dessas que a gente enumerou, tem o seguinte: ele quer limpar a biografia dele. Está no final da vida, no final da carreira, e ele recebeu um carimbo de antidemocrático com a tentativa dele de reverter a derrota eleitoral de 2020. E ele identificou no Jair Bolsonaro uma forma de virar o jogo, de dizer assim: não somos nós que somos autoritários, é a esquerda. Lá no Hemisfério Sul tem um país grande lá, governado pela esquerda, que está querendo colocar na cadeia o líder da oposição, que foi presidente, né? E ainda tem a justiça ali, que além disso também não deixa nem o homem falar agora, e também colocou uma coisa no tornozelo dele lá, e também ainda fica reprimindo a liberdade de expressão, né, nas redes sociais. Isso é muito importante, é valioso para o Donald Trump, pessoalmente, para mudar, porque vocês se lembram, quando o Biden assumiu, ele falou assim: o eixo da minha política externa vai ser a disputa entre as democracias e as autocracias, né? Então, e aí, internamente, foi a disputa com um líder que seria autocrático, que seria o Donald Trump, né? Então, ele quer reverter isso, trocar esses conceitos. E o Bolsonaro, ele representa isso. É por isso que eu sou extremamente pessimista com relação a qualquer possibilidade de este governo brasileiro conseguir uma negociação com o Trump. Teria que mudar tantas coisas neste governo brasileiro, nas nossas instituições, na nossa cultura, na nossa visão do que é liberdade de expressão, independência dos poderes, etc. E no Trump também, para isso dar certo, que eu acho que o custo é alto demais. Então, acho que aí é por isso que eu iria pela questão setorial e empresarial. Ótimo. A Maria Lourdes
pergunta, não seria viável aplicar boicotes e, paralelamente, buscar outras alternativas através de diálogo com outros mercados? A questão dos boicotes, com certeza, não funcionaria, a gente pode dizer, porque é o que eu estava falando no início, né? As importações americanas do Brasil representam 1% só para os Estados Unidos. Então, por mais que haja aqui nos Estados Unidos, inclusive, algumas reportagens falando sobre o preço do café pode ficar mais alto, o preço do suco de laranja pode ficar mais alto, na lógica do Donald Trump, isso daí não importa, assim, né? Ele já falou sobre algumas dores da economia que as pessoas precisam sentir para que ele alcance esse plano maior, né? Que é Make America Great Again, né? Tornar a América forte novamente. E o diálogo com outros mercados é o que o Louro e o Américo estavam falando, né? Que existe já uma tentativa, acho que foi uma das primeiras respostas, uma das primeiras reações, assim, do governo brasileiro ou de autoridades de falar que o Brasil precisa se aproximar de outros mercados, etc. Mas não é tão simples fazer essa aproximação. Isso vai depender muito do setor, talvez haja um sucesso maior em termos de agronegócio, mas, por exemplo, para os mercados de eletrônicos, hoje os Estados Unidos são um comprador importante para o Brasil, mas que sem o mercado americano vai ser difícil o Brasil ter competitividade nesse segmento externamente, né? E é um esforço que demora alguns anos, talvez, né? Agora, a minha questão também jogando aí para vocês é o quanto que também